Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados este ano, apontam que Angra dos Reis é a segunda cidade em que a polícia mais mata no Brasil, atrás da cidade de Jequié, na Bahia. Isso indica uma coisa que a gente já conhece no contexto da segurança pública, que é a maneira pela qual o Estado prioriza, né, um policiamento baseado em operações policiais ostensivas, em repressão, uma repressão desqualificada ao crime, baseada em operações, com baixo planejamento e altíssima letalidade, né? Então isso atingiu especialmente a região da Baía da Ilha Grande e aí, nesse caso, o município de Angra dos Reis. Então é muito preocupante que Angra dos Reis esteja figurando, né, muito negativamente nos dados de letalidade violenta intencional, no cenário nacional, e principalmente no quadro da letalidade policial. Então, a relação que isso tem com as populações periféricas e os espaços de favelas é porque esse tipo de ação violenta, esse tipo de intervenção armada, tanto por parte dos grupos criminosos, quanto por parte do Estado, que desempenha um papel muito desqualificado na repressão ao crime e na promoção da segurança pública, essas violações se dirigem prioritariamente para os espaços periféricos, os espaços de favelas, os espaços onde predomina a população mais pobre e a população negra da cidade, né? A maioria das vítimas desses assassinatos, tanto cometidos pela polícia quanto cometidos por outros grupos armados, são pessoas negras do sexo masculino e jovens. O problema não é recente. No ano passado, o ranking do Fórum Nacional de Segurança Pública apontou Angra dos Reis entre as cidades mais perigosas do país. No estado, Angra é a terceira cidade mais violenta, sendo superada apenas por Itaguaí e Queimados. Agora, no contexto nacional, Angra dos Reis começou a figurar em dois dados muito negativos, nacionalmente, em termos de segurança pública. Isso não tem exatamente uma correlação entre a existência de população favelada ou de espaços de favelas e a expansão da violência, a ocupação de grupos armados e criminais por esses espaços periféricos favelados. O problema é que não existe uma política de segurança pública no Brasil, em geral, não existe uma política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro e muito menos para o município de Angra dos Reis, uma política de segurança pública efetiva, que reduza a criminalidade e reduza, sobretudo, violência letal. Para André Rodrigues, as intervenções de segurança pública devem se basear num planejamento mais qualificado, com policiamento mais investigativo e controle do uso das forças policiais. Isso não quer dizer que a polícia não tenha que fazer prisões e realizar repressão ao crime. O problema é que quando essa repressão é feita de maneira desqualificada e sem investigação e sem trabalho de inteligência, isso resulta numa escalada da violência e não na contenção dela. Então, é preciso que haja efetivamente uma política de segurança pública que priorize a investigação, a inteligência policial, ferramentas mais sofisticadas de policiamento, que interceptem os negócios relacionados ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, em rotas, né, mais estratégicas do que você ir até o ponto final da chegada da droga, onde tem as linhas baixas do crime organizado, né, onde tem os jovens armados operando as bocas de fumo, os espaços de venda de drogas, e você fazer repressão nesses pontos. Isso é uma coisa absolutamente irracional, pouquíssimo eficiente, porque você reprimiu o tráfico. Ali na ponta, produz muito pouco resultado para a contenção desse negócio, porque, afinal de contas, a droga não é produzida na favela ou na periferia onde ela é vendida. A arma, ela não é fabricada na favela ou na periferia onde a arma se encontra na mão de um jovem envolvido com um crime, né? Então, pouco importa você ficar enxugando gelo, fazendo repressão nesse local. Então, isso, do ponto de vista da gestão de segurança pública, isso é irracional. Isso tem apelo público, porque a sociedade brasileira é uma sociedade hierárquica, preconceituosa, profundamente racista, e quando se trata de dirigir a ação repressiva do Estado para populações vulneráveis, pobres, faveladas, tem clamor público que aprova isso. Isso produz uma espécie de estética cosmética de que não, estamos combatendo o crime, mas não estão combatendo, porque passa ano e entra ano, sai ano e entra ano, os números não melhoram,
amplia-se a quantidade de jovens envolvidos com as atividades criminais dos grupos armados, e os grupos armados se tornam cada vez mais armados e cada vez mais violentos e cada vez mais lucrativos. André comentou ainda a diferença no impacto dos índices de violência para turistas e moradores. As consequências graves são para os moradores. Para o turismo é positivo, porque quando você produz o extermínio da juventude negra e favelada, que reside nos espaços periféricos, e produz um controle violento da circulação desses jovens pela cidade, você produz uma espécie de cinturão de segurança. Esse é um modelo clássico da maneira pela qual o Estado, na política de segurança pública, atua em prol de elites nacionais, elites econômicas e elites locais, né? Então, quando saiu o número de que Angra dos Reis era um dos municípios brasileiros com maior taxa de homicídio, entre os 50, das 50 maiores taxas de homicídio no Brasil, Angra dos Reis estava entre os 50, se não me engano, na 19ª posição, parte da população de Angra dos Reis ficou incrédula, dizendo, não, esse número não pode ser verdadeiro. Angra dos Reis não é tão violenta assim. Por quê? Nos bairros de classe média, nos condomínios de luxo, nas ilhas, nos espaços de turismo, a violência está apartada, está distante, está controlada, né? Nos espaços de periferia é que a gente vê violações, múltiplas violações produzidas pela polícia, presença de grupos armados, uma violência muito intensa e cotidiana. Isso faz parte de um projeto, né, de manter sob controle, afastada dos olhos dessa cidade turística que quer se promover mundialmente como um balneário que tem que ser utilizado, vivenciado, experienciado por uma elite nacional que atua inclusive nos processos de pressão sobre a especulação imobiliária e de ampliação dos espaços de periferia de favela na cidade, com expulsão de comunidades tradicionais, com assédio sobre espaços que antes eram ocupados por pescadores, quilombolas, indígenas, e vão ser ocupados por condomínios de luxo, por empreendimentos turísticos, como o projeto Cancún, né? Queriam transformar o próprio nome Costa Verde, né? Inspirado na Côte d'Azur da França, né? Esse projeto de construir um balneário turístico, né? A política de segurança pública atua em prol desse projeto, né? Contendo as populações e reprimindo violentamente a população trabalhadora periférica e de baixa renda da cidade, a população negra, e promovendo uma ideia de segurança, uma sensação de segurança para a população de classe média, para os moradores de condomínio e para os turistas que acessam os equipamentos de alto padrão de turismo aqui da região.